Bem, como você já deve saber, a educação pública no Brasil é terrível. Não à toa, muitas pessoas aqui, uma parte considerável da nossa população, sofrem com analfabetismo funcional, que é você saber ler e escrever, mas você não saber os conceitos das coisas, você não saber como elas funcionam e não saber a prática delas. Por igual, a nossa educação, hoje em dia, é também muito usada para passar uma mensagem ideológica, pessimista, nihilista, antinacional, antitradicional e anticristã, que contraria as bases fundacionais da nossa civilização. A nossa cultura, por igual, não vai nada bem com a ascensão de músicas e estilos musicais com letras obscenas e degeneradas, que deturpam a sexualidade dos brasileiros e incentivam comportamentos catastróficos para as pessoas em si e para a sociedade no geral. O pior de tudo é que, ao mesmo tempo que o Brasil ainda não superou os problemas do século XIX, como a concentração de renda, o latifúndio, a pobreza e a falta de saneamento básico, nós já estamos sofrendo também com problemas do primeiro mundo, como baixas taxas de natalidade, alto custo de vida e, é claro, decadência moral e ética. Além, é claro, uma decadência religiosa sem precedentes. Mas agora, quem é o culpado disso tudo que está acontecendo no Brasil, né? Desde a ditadura militar e intensificada na Sexta República? Qual é a origem de toda a pobreza, falta de educação básica e, é claro, a decadência típica de países como Suécia e Canadá que atinge o Brasil, o clássico Brasil, progressismo do Canadá, segurança pública da Somália e educação do Haiti? Qual é a origem disso? Isso vem, é claro, de muitos grupos diferentes que arruinaram o Brasil, como liberais, positivistas, neoliberais e progressistas. Todavia, existe um homem que conseguiu ser o precursor de tudo isso. Um homem que é responsável por grande parte dos problemas que o nosso país enfrenta hoje. Um homem extremamente anticristão, extremamente anti-brasileiro, que odiava o nosso país e que atrasou em muito o futuro do nosso país e, de certo modo, até mesmo roubou o futuro da nossa pátria. Este homem era um árduo participante em sociedades secretas e um árduo inimigo da Santa Igreja Católica, cujas consequências de seu governo foram desastrosas tanto para o Brasil quanto em longo prazo para Portugal. E é claro que eu não poderia falar de nenhum homem que tem essas características, senão dele, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Mas agora, Pedro, por que você odeia tanto esse homem? O que ele fez que arruinou o Brasil? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Lembrando que, como eu sou um ótimo web mendigo, até mais do que o blusão, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo, caso você não seja inscrito, né, não tenha tido nenhum contato anterior com esse canal, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê like e compartilhe. Assim você vai me ajudar a levar este vídeo para outras pessoas além de você. Agora vamos pro vídeo. A história do nosso super vilão da vida real começa em 1699, mais especificamente no 13 de maio de 1699, em Sarnancele, Portugal. Uma pequena vila no interior de Portugal. E em uma família de nobres decadentes, ou seja, de pessoas de sangue nobre, de sangue aristocrático, mas que estavam passando por dificuldades financeiras. E ele teve a sua formação de jure na Universidade de Coimbra, que é até hoje a universidade de maior prestígio de toda Portugal. Todavia, a verdadeira formação do Marquês de Pombal não ocorreu em Portugal, mas sim na Inglaterra, em Londres, quando ele esteve lá em 1788, quando ele tinha cerca de 39 anos. E além de ter sido lá que ele teve contato com as ideias do Iluminismo, já visto que o Iluminismo ele surgiu na Inglaterra com John Locke,
Também foi lá na Inglaterra que ele teve contato pela primeira vez com as lojas que não são as americanas, né? Nas quais ele seria iniciado lá na Inglaterra, que ele iria trazer para Portugal e que explicam bastante algumas ações de Marquês de Pombal quando ele foi governante de Portugal. E daí o Marquês de Pombal foi subindo de carreira. Serviu como embaixador de Portugal na Áustria, justamente durante a Guerra de Sucessão Austríaca, e foi subindo até se tornar secretário de Estado em Portugal. O que, para parar para pensar, hoje em dia não é um cargo tão importante assim. Mas a virada no destino de Portugal e de Pombal iria ocorrer em novembro de 1755, quando um terremoto de magnitudes colossais atinge a cidade de Lisboa, capital de Portugal, deixando ela completamente destruída. E com isso, Dom José I, que era o rei de Portugal na época, convida o Marquês de Pombal para, entre aspas, consertar as coisas, salvar a pátria, restaurar o que foi perdido. Nesse sentido, o Marquês de Pombal não é muito diferente, por exemplo, do Griffith de Berserk. Ele é o Falcão Branco, ele é o salvador, ele é o herói que vai salvar todo mundo da desgraça, ele vai ser o cara que vai reerguer a cidade das ruínas, no caso de Pombal, ou no caso, então, do Griffith. Erguer Falcônia, né, do chão, mas a verdade é bem nua e crua, né, é bem triste, se comparada com a propaganda. Pois, assim como Griffith vendeu sua alma para a dita mão divina, que basicamente é o diabo do universo de Berserk, e se torna o Femto, um literal demônio, o Marquês de Pombal, logo após ele tomar o poder em Portugal, vai se tornar um dos maiores vermes que Portugal e o Brasil já tiveram o desprazer de ter no poder. Tá, mas o que o Marquês de Pombal fez de tão ruim? Bem, em primeiro lugar, para você reconstruir, ou melhor dizendo, construir a Lisboa moderna, haja visto que você comparar a Lisboa moderna com a Lisboa antes de 1755 é a mesma coisa que você comparar Paris antes de Napoleão III e depois de Napoleão III, custa muito dinheiro. E de onde que eles decidiram tirar esse dinheiro? Adivinha só? De nós brasileiros. Com isso, o Marquês de Pombal passou a cobrar o chamado quinto, ou seja, forçando os brasileiros a pagarem 1/5, ou seja, 1/5 de todo o ouro que eles tinham para reconstruir Lisboa, ou melhor dizendo, 20% de sua fortuna que eles conseguiam minerando teria que ser dada para o governo português, né? E se você acha que os impostos que o Taxade coloca nos seus videogames são abusivos, isso é porque você não conhece o Marquês de Pombal, né? Que literalmente pegava 20% do ouro que as pessoas mineravam lá em Minas Gerais, o que acabou prejudicando a nossa economia, em particular a economia de Minas Gerais. E é daí que vem as expressões Santinho do Pau Oco e Portugal roubou o nosso ouro. Outra ação do Marquês de Pombal, que igualmente prejudicou o nosso país, mas dessa vez prejudicou não só o Brasil, mas também Portugal, foi a expulsão dos jesuítas, que estavam indo muito bem nos seus processos não só de educar o povo brasileiro, mas também de evangelizar os brasileiros, isto é, convertê-los ao catolicismo, o que, além de ter atrapalhado o processo de evangelização dos brasileiros, o que fez com que os brasileiros se tornassem um povo mal catequizado. E hoje em dia a gente está tendo, desde o final do século passado, uma queda assustadora no número de pessoas que aderem à Igreja Católica e um crescimento bastante alto que foi freado nos últimos anos no número de protestantes no Brasil, mas também atrapalhou no processo de educação do povo brasileiro, atrapalhou no nosso processo de alfabetização, o que meio que estagnou a educação do nosso país por muito tempo. O Marquês de Pombal
não perseguiu só os jesuítas no Brasil, mas também perseguiu a Igreja Católica no geral e os aristocratas, substituindo eles tanto a casta de guerreiros e sábios, né, que são os aristocratas, quanto a casta de sacerdotes, por tecnocratas e burocratas liberais, né? Isto é, burocratas alinhados com ideais iluministas, que foram responsáveis por difundir nas elites portuguesas, em particular na crescente burguesia portuguesa, os ideais do iluminismo. Grande parte desses burocratas maçons. Não à toa foi na época do Pombal que nós começamos a ter movimentos liberais e a maçonaria começou a ter suas atividades em Portugal e no Brasil na época de Pombal, né? Faz bastante sentido. Por fim, Marquês de Pombal iria acabar por destruir a nossa educação ao substituir o método de ensino medieval, herdado da filosofia clássica e dos doutores da igreja, pelo método de ensino iluminista que enfatiza a laicidade e o racionalismo, bem como você decorar as coisas, você entender as coisas, só que você não se aprofundar muito nelas. Ou seja, o Marquês de Pombal é também o grande responsável pelo analfabetismo funcional no Brasil, além de ser responsável pelo analfabetismo literal e a falta de educação do nosso povo. Olha que loucura! Para fechar o seu desgoverno com chave de bosta, o Marquês de Pombal ainda por cima foi o responsável por aumentar em muito a importação de escravizados da África, o que atrapalharia no futuro o nosso processo abolicionista. Obviamente, nem tudo que Pombal fez foi literalmente horrível e desastroso para Portugal. Considerando que ele de fato reconstruiu Lisboa e que ele aboliu a escravidão indígena no Brasil para enfraquecer os bandeirantes, o que é bastante irônico considerando que ele aumentou a importação de escravos da África. Todavia, grande parte das coisas que ele fez foram muito ruins, especialmente a longo prazo, como essas coisas que eu acabei de citar. De qualquer forma, eu nunca disse que o Marquês de Pombal era literalmente o anticristo, o inferno na terra, a literal besta do Apocalipse, a prostituta da Babilônia. Não, eu só estou dizendo, e sempre irei dizer, que o Marquês de Pombal foi um péssimo governante para Portugal e para o Brasil, e especialmente para o Brasil, e que ele foi um verme, um completo monstro, um tirano. Porém, como diz a frase Sic semper tyrannis, o destino de Pombal não foi o dos melhores, pois assim que Dom José I morreu e assumiu Dona Maria I de Portugal, essa sim, uma católica e cristã fervorosa, ele foi demitido do seu carguinho de ditador de Portugal, ou seja, bye bye Pombal, eu não quero mais saber de você, com o senhor Sebastião José de Carvalho e Melo tendo morrido na cidade chamada de, sabe o quê? Pombal, né? Que dá a ele o título de nobreza de Marquês de Pombal, deixando um legado de sangue e desgraça para o Brasil. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê like, se inscreva e ative o sininho. E lembre-se que sempre que você vê um youtuber afirmando que Malacói é do hebraico quando na verdade é do grego, ou uma web historiadora afirmando que Michelangelo apoiava o povinho do arco-íris e do alfabeto, quando na verdade ele retratou esse povinho como estando no inferno, agradeça ao Marquês de Pombal, um dos maiores responsáveis pelos problemas do Brasil. Fui!